Esther 3. Depois dessas coisas, o rei Assuero promoveu Amã, o filho de Amedata, o Agagita, e exaltou-o e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam no portão do rei curvaram-se e reverenciaram Amã, porque assim tinham ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se curvou, tampouco lhe fez reverência. Então os servos do rei que estavam no portão do rei disseram a Mardoqueu: Por que transgride tu o mandamento do rei? Tendo eles falado com ele dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, referiam-no a Amã, para ver se a conduta de Mardoqueu seria tolerada, pois Mardoqueu lhes tinha dito que era judeu. E quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava, nem lhe fazia reverência, então Amã ficou cheio de ira, e ele considerou escárnio colocar as mãos somente sobre Mardoqueu. Porque lhe haviam declarado que o povo de Mardoqueu porquanto Amã buscou destruir todos os judeus, o povo de Mardoqueu, que estavam em todo o reino de Assuero. No primeiro mês, isto é, no mês de Nisan, no 12º ano do rei Assuero, lançou-se isto é, a sorte, diante de Amã, dia após dia, e mês após mês, até o 12º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: Existe um certo povo espalhado e disperso no meio do povo em todas as províncias do teu reino, e as suas leis são diferentes de todos os povos, tampouco guardam eles as leis do rei. Portanto, não é de proveito para o rei tolerá-los. Se aprouver ao rei, que seja escrito que eles podem ser destruídos, e eu pagarei 10.000 talentos de prata às mãos daqueles que tiverem o encargo do negócio para trazê-lo às tesourarias do rei. E o rei retirou o seu anel da mão e o deu a Amã, o filho de Amedata, o Agagita, o inimigo dos judeus. E o rei disse a Amã: A prata te é dada, o povo também, para fazeres com eles como te parecer bem. Então foram chamados os escribas do rei no 13º dia do primeiro mês. E ali foi escrito conforme tudo o que Amã havia ordenado aos tenentes do rei e aos governadores que estavam sobre cada província, e aos governadores de cada povo e cada província de acordo com a sua escrita, e a cada povo segundo a sua língua, em nome do rei Assuero. Isto foi escrito e selado com o anel do rei. E as cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem e fizessem perecer a todos os judeus, tanto moços como velhos, crianças pequenas e mulheres, em um mesmo dia, a saber, no 13º dia do 12º mês, o qual é o mês de Adar, e que saqueassem o seu despojo, a cópia do escrito para um mandamento a ser dado, a cópia do escrito para um mandamento a ser dado em cada província foi publicada a todo o povo, para que eles estivessem preparados para aquele dia. Os mensageiros saíram às pressas pela ordem do rei, e o decreto foi dado no palácio de Suzã. E o rei e Amã se assentaram para beber, mas a cidade de Suzã ficou perplexa. Esther 4. Quando Mardoqueu percebeu tudo o que fora feito, Mardoqueu rasgou as suas vestes e vestiu-se de pano de saco com cinzas e saiu para o meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou bem na frente do portão do rei, porque ninguém poderia entrar no portão do rei vestido com pano de saco. E em cada província, onde quer que o mandamento do rei e o seu decreto chegavam, havia um grande lamento entre os judeus, e jejum e choro e lamúrias, e muitos estavam deitados em pano de saco e em cinzas.
Assim, as criadas de Ester e os seus camareiros vieram e contaram-lhe isto. Então a rainha ficou muito angustiada, e ela mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o pano de saco. Ele, porém, não a recebeu. Então Ester chamou a Hataque, um dos camareiros do rei, a quem ele havia indicado para atendê-la, e deu-lhe mandamento para Mardoqueu, para saber o que era aquilo e por que era. Assim, Hataque saiu até Mardoqueu, a rua da cidade, que estava diante do portão do rei. E Mardoqueu lhe contou sobre tudo o que lhe havia acontecido, e sobre a soma de dinheiro que Amã havia prometido pagar aos tesouros do rei pelos judeus para destruí-los. Além disso, ele lhe deu uma cópia do escrito do decreto que foi entregue em Suzã para destruí-los, para que a mostrasse a Ester e a fizesse saber, e para lhe ordenar que adentrasse ao rei para lhe fazer súplica e lhe pedisse e suplicasse diante dele pelo seu povo. E Hataque veio e contou a Ester as palavras de Mardoqueu. Mais uma vez Ester falou a Hataque e deu-lhe um mandamento para Mardoqueu. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer um, seja homem ou mulher, que entrar no ato interno a ter com o rei, sem ser chamado, existe uma lei para levá-lo à morte, exceto aqueles para quem o rei estender o seu cetro de ouro para que possa viver. Mas eu não fui chamada a adentrar ao rei nestes 30 dias, e eles contaram a Mardoqueu as palavras de Ester. Então Mardoqueu ordenou que se respondesse a Ester: Não imagines que, estando na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Pois se de todo te calares agora, de outra parte se levantará socorro e livramento para os judeus. Mas tu e a casa de seu pai perecereis. Quem sabe se não foste elevada à rainha para tal tempo como este. Então Ester mandou que eles retornassem a Mardoqueu esta resposta: Vai, reúne todos os judeus que estão presentes em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, noite ou dia. Da mesma maneira, também eu e as minhas criadas jejuaremos, e assim adentrarei a presença do rei, o que está em acordo com a lei, e se eu perecer, pereço eu. Assim Mardoqueu seguiu o seu caminho, e fez segundo tudo que Ester havia ordenado. Ester 5. Ora, sucedeu que no 3º dia Ester vestiu as suas vestes reais e se pôs de pé no átrio interno da casa do rei, diante da casa do rei, e o rei se assentou sobre o seu trono real na casa real, diante do portão da casa. E assim foi. Quando o rei viu a rainha Ester de pé no átrio, que ela obteve favor à sua vista, e o rei estendeu a Ester o cetro de ouro que estava na sua mão. Assim, Ester se aproximou e tocou a extremidade do cetro. Então lhe disse o rei: O que tu desejas, rainha Ester? Qual é a tua petição? Ser-te-á dado até a metade do reino. E Ester respondeu: Se parecer bom para o rei, que o rei e Amã venham neste dia ao banquete que preparei para ele. Então o rei disse: Fazei com que Amã se apresse, para que se faça como Ester tem dito. Assim o rei e Amã vieram ao banquete que Ester havia preparado. E o rei disse a Ester no banquete de vinho: Qual é a tua petição? E ser-te-á dado, concedida. E qual é o teu pedido? Até a metade do reino ele te será cumprido. Então respondeu Ester e disse: A minha petição e o meu pedido é: se tenho achado favor à vista do rei, e se aprouver ao rei conceder a minha petição e atender ao meu pedido, que o rei e Amã venham ao banquete que lhes hei de preparar, e farei amanhã como o rei tem dito. Então saiu Amã naquele dia, alegre e com o coração contente. Mas quando Amã viu Mardoqueu no portão do rei, que ele não se pôs de pé, nem se moveu por ele, ficou cheio de indignação contra Mardoqueu. Todavia Amã se conteve, e quando ele foi para casa, mandou chamar os seus amigos e sua esposa Zeres,
E Amã lhe contou sobre a glória das suas riquezas e da multidão de seus filhos, e de todas as coisas nas quais o rei lhe havia promovido, e como o tinha exaltado acima dos príncipes e dos servos do rei. Amã disse, além disso, sim, a rainha Ester não deixou nenhum homem adentrar ao rei no banquete que ela havia preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Contudo, tudo isso não me satisfaz, enquanto vejo o judeu Mardoqueu assentado junto ao portão do rei. Então lhe disse sua esposa Zeres e todos os seus amigos, que seja feito uma forca de 50 côvados, e amanhã fala tu ao rei que Mardoqueu nela seja enforcado. Então adentra tu alegremente ao rei no banquete. E isto agradou Amã. E ele fez com que a forca fosse feita. Ester 6. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir, e ele ordenou para trazerem o livro dos registros das crônicas, que foi lido diante do rei. E foi achado escrito que Mardoqueu tinha contado sobre Bigtã e Teres, dois dos camareiros do rei, guardas da porta, que procuravam lançar a mão sobre o rei Assuero. E o rei disse que honra e dignidade tem sido feita a Mardoqueu por isso. Então disseram os servos do rei que ministravam a ele, não há nada feito para ele. E o rei disse, quem está no átrio? Ora, Amã entrara no átrio externo da casa do rei, para falar ao rei que enforcassem Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os servos do rei lhe disseram, eis que Amã está no átrio. E o rei disse, deixai-o entrar. Assim, Amã entrou, e o rei lhe disse, o que será feito para o homem a quem o rei deseja honrar? Ora, Amã pensou em seu coração, a quem o rei deseja honrar mais do que a mim? E Amã respondeu ao rei, para o homem a quem o rei deseja honrar, que sejam trazidas as vestimentas reais que o rei usa para vesti-lo, e o cavalo em que o rei monta, e a coroa real que é posta sobre a sua cabeça, e que as suas vestimentas e o cavalo sejam entregues à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, para que eles possam tanto vestir o homem a quem o rei deseja honrar, como trazê-lo no lombo do cavalo pela rua da cidade, e proclamem diante dele, assim será feito ao homem a quem o rei deseja honrar. Então o rei disse a Amã, apressa-te e toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faz assim ao judeu Mardoqueu, que se assenta junto ao portão do rei, que nada fale de tudo o que falaste. Então tomou Amã as vestes e o cavalo, e vestiu Mardoqueu, e o trouxe no lombo do cavalo pela rua da cidade, e proclamou diante dele, assim será feito ao homem a quem o rei deseja honrar. E Mardoqueu retornou ao portão do rei. Já Amã apressou-se para a sua casa triste, e com a sua cabeça coberta. E Amã contou a Zeres, sua esposa, e a todos os seus inimigos cada coisa que lhe tinha sucedido. Então lhe disseram os seus sábios e sua esposa Zeres, se Mardoqueu for da semente dos judeus, diante de quem começaste a cair, tu não prevalecerás contra ele, mas certamente cairás diante dele. E enquanto eles ainda estavam falando com ele, chegaram os camareiros do rei e se apressaram em trazer Amã ao banquete que Ester havia preparado. Ester 7. Assim vieram o rei a Amã para o banquete com a rainha Ester. E o rei disse novamente a Ester, no segundo dia do banquete do vinho, qual é a tua petição, rainha Ester? E te será concedida. E qual é o teu pedido? Ele será atendido, até a metade do reino. Então respondeu a rainha Ester e disse, se tenho achado favor à tua vista, ó rei, e se aprouver ao rei que a minha vida me seja dada diante da minha petição, e o meu povo diante do meu pedido, porque fomos vendidos, e o meu povo para sermos destruídos. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo para sermos destruídos, para sermos mortos e para perecer. Mas se tivéssemos sido vendidos, como servos e servas, eu teria segurado a minha língua, embora o inimigo não pudesse compensar a injúria do rei. Então o rei Assuero respondeu e disse à rainha Ester,
Quem é ele e onde está aquele que ousou presumir no seu coração fazer assim? E Ester disse: o adversário e o inimigo é este iníquo Amã. Então Amã ficou temeroso diante do rei e da rainha. E o rei, na sua ira, levantando-se do banquete do vinho, adentrou o jardim do palácio, e Amã se pôs em pé, para fazer pedido à rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe estava determinado pelo rei. Então o rei retornou do jardim do palácio para o local do banquete de vinho, e Amã estava caído sobre o leito em que estava Ester. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha diante de mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, eles cobriram a face de Amã, e Arbona, um dos camareiros, disse diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que havia falado o bem para o rei, está junto à casa de Amã. Então o rei disse: enforcai-o nela. Assim eles enforcaram Amã na forca que ele havia preparado para Mardoqueu. Então foi a ira do rei pacificada. Ester 8. Naquele dia, deu o rei Assuero a rainha Ester à casa de Amã, o inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio diante do rei, porque Ester havia declarado quem ele era. E o rei retirou o seu anel, o qual ele tinha tirado de Amã, e deu-o a Mardoqueu. E Ester pôs Mardoqueu sobre a casa de Amã. E Ester falou mais uma vez diante do rei, e caiu aos seus pés, e com lágrimas suplicou para afastar a maldade de Amã o Agagita e o plano que ele tinha preparado contra os judeus. Então o rei estendeu o cetro de ouro em direção a Ester. Assim Ester levantou-se e se pôs de pé diante do rei, e disse: se aprouver ao rei, e se tenho achado favor à sua vista, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas elaboradas por Amã, o filho de Amedata, o Agagita, as quais ele escreveu para destruir os judeus, que estão em todas as províncias do rei. Pois como resistirei ver o mal que virá ao meu povo? Ou como resistirei ver a destruição da minha parentela? Então o rei Assuero disse à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Ester a casa de Amã, e a ele o enforcaram sobre a forca, porque ele lançou a sua mão contra os judeus. Escrevei vós também para os judeus, como preferirdes, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque o escrito que é feito em nome do rei e selado com o anel do rei, homem nenhum pode reverter. Então foram chamados os escribas do rei naquela hora, no terceiro mês, que é o mês de Sivan, no seu 23º dia, e foi escrito de acordo com tudo o que Mardoqueu ordenou aos judeus, e aos tenentes, e aos vice-reis, e os governantes das províncias que são desde a Índia até a Etiópia. 127 províncias, para cada província de acordo com a sua escrita, e para cada povo segundo a sua língua, e para os judeus de acordo com a sua escrita, e de acordo com a sua língua. E ele escreveu em nome do rei Assuero, e selou isto com o anel do rei, e enviou cartas por mensageiros em lombo de cavalo, e montadores de mulas, camelos e dromedários novos, nas quais o rei concedeu aos judeus que estavam em cada cidade nas quais o rei concedeu aos judeus que estavam em cada cidade que se reunissem e se levantassem pela sua vida para destruir, matar e fazer perecer todo o poder do povo e da província que quisesse lhes atacar, tanto pequenos como mulheres, e que se saqueassem os seus despojos por uma presa em um dia em todas as províncias do rei Assuero, a saber, no 13º dia do 12º mês, que é o mês de Adar. A cópia do escrito para um mandamento a ser dado em cada província foi publicada a todo o povo, e para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Assim,
saíram os mensageiros que montavam em mulas e camelos, apressados e pressionados avante pelo mandamento do rei, e o decreto dado no palácio de Suzã. E Mardoqueu saiu da presença do rei em vestes reais de azul e branco e com uma grande coroa de ouro e com uma vestimenta de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã regozijou-se e alegrou-se. Os judeus tinham luz e alegria e regozijo e honra. E em toda a província e em toda a cidade, aonde chegou o mandamento do rei e o seu decreto, os judeus tiveram alegria e contentamento, um banquete e um bom dia. E muitos do povo da terra se tornaram judeus, porque o medo dos judeus lhes sobreveio. Ester 9. Ora, no 12º mês, isto é, o mês de Adar, no 13º dia do mesmo, quando se aproximava o momento da execução do mandamento do rei e do seu decreto, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam ter poder sobre eles, embora isto fora tornado ao contrário, para que os judeus tivessem domínio sobre aqueles que os odiavam. Os judeus se reuniram nas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, para lançar mão sobre os tais que procuravam o seu mal. E homem nenhum conseguiu resistir-lhes, pois o medo deles sobreveio a todos os povos. E todos os governantes das províncias, e os tenentes, e os vice-reis, e oficiais do rei, ajudaram os judeus, porque o medo de Mardoqueu lhes sobreveio. Porque Mardoqueu foi grande na casa do rei, e a sua fama se espalhou por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu tornou-se maior e maior. Assim os judeus feriram todos os seus inimigos a golpes de espada, com matança e com destruição, e fizeram o que fariam aqueles que lhe odiavam. E no palácio de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. E a Parsandata, e a Dalfon, e a Aspata, e a Porata, e a Adália, e a Aridata, e a Farmasta, e a Arissai, e a Aridai, e a Vaizata, os 10 filhos de Amã. Os filhos de Amedata, os inimigos dos judeus, mataram. Porém, ao despojo não puseram a mão. Naquele dia trouxeram diante do rei o número daqueles que foram mortos no palácio de Suzã. E o rei disse à rainha Ester: no palácio de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens, e os 10 filhos de Amã. O que terão feito eles no resto das províncias do rei? Agora, qual é a tua petição, e ela te será concedida? Ou qual é o teu outro pedido, e ele será feito? Então disse Ester: se aprouver ao rei, que seja concedido aos judeus que estão em Suzã fazerem amanhã também de acordo com o decreto deste dia. Que os 10 filhos de Amã sejam enforcados nas forcas. E o rei ordenou que isto fosse feito. E o decreto foi dado em Suzã. E eles enforcaram os 10 filhos de Amã. Os judeus que estavam em Suzã se reuniram também no 14º dia do mês de Adar. E mataram 300 homens em Suzã. Porém, ao despojo não lançaram a sua mão. Todavia, os outros judeus que estavam nas províncias do rei reuniram-se e se levantaram pelas suas vidas, e tiveram descanso dos seus inimigos, e mataram dos seus adversários 75.000, porém, ao despojo não lançaram as suas mãos. No 13º dia do mês de Adar, e no 14º dia do mesmo descansaram, e fizeram-no dia de banquetes e de júbilo. Contudo, os judeus que estavam em Suzã se reuniram no 13º dia, e no 14º e no 15º dia eles descansaram. E fizeram-no dia de banquetes e de júbilo. Portanto, os judeus das vilas que habitavam nas cidades não fortificadas fizeram do 14º dia do mês de Adar um dia de júbilo e de banquetes, e um bom dia, e de envio de porções uns aos outros.
E Mardoqueu escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que estavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e de longe, para estabelecer isto entre eles, para que pudessem celebrar o 14º dia do mês de Adar, e no 15º dia do mesmo anualmente, como os dias em que os judeus tiveram descanso dos seus inimigos, e como o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, e de lamento e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de júbilo, e enviassem porções uns aos outros, e presentes para os pobres. E os judeus se encarregaram de fazer como o haviam iniciado, e como Mardoqueu lhes havia escrito, porque Amã, o filho de Amedata, o Agagita, o inimigo de todos os judeus, havia planejado contra os judeus para destruí-los, e havia lançado isto é, a sorte, para consumi-los e para destruí-los. No entanto, quando Ester veio diante do rei, ele ordenou por cartas que o seu plano iníquo, o qual ele maquinou contra os judeus, recaísse sobre a sua própria cabeça, e que ele e os seus filhos fossem enforcados na forca. Por isso chamaram aqueles dias de Purim, por causa do nome de Pur. Portanto, por todas as palavras desta carta e daquela que eles haviam visto acerca desta questão, e que lhes havia chegado, os judeus ordenaram e tomaram sobre si, e sobre a sua semente, e sobre todos os que achegassem a eles, de modo que não houvesse falha, que eles celebrariam estes 2 dias conforme o seu escrito, e de acordo com o seu tempo marcado a cada ano, e que estes dias deveriam ser lembrados e celebrados por cada geração, cada família, cada província e a cada cidade, e que esses dias de Purim não deveriam falhar dentre os judeus, nem o seu memorial perecer da sua semente, nem o seu memorial perecer da sua semente. Então Ester, a rainha, a filha de Abiail, e o judeu Mardoqueu escreveu com toda a autoridade para confirmar esta segunda carta de Purim. E ele enviou as cartas para todos os judeus, para 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e verdade, para confirmar estes dias de Purim nos seus tempos determinados, como o judeu Mardoqueu e a rainha Ester lhes tinham ordenado, e como eles tinham decretado por si e pela sua semente, acerca dos jejuns e do seu clamor. E o decreto de Ester confirmou estas questões de Purim. E ele foi escrito no livro. Ester 10. E o rei Assuero lançou um tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todos os atos do seu poder e da sua bravura, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei exaltou, não estão escritos no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia, porque o judeu Mardoqueu foi o imediato ao rei Assuero, e grande entre os judeus, e estimado pela multidão dos seus irmãos, buscando a riqueza do seu povo e falando da paz a toda a sua semente. Neemias 1. As palavras de Neemias, o filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava no palácio em Suzã, que veio Anani um dos meus irmãos, ele e alguns homens de Judá, e eu perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam escapado, e que restaram do cativeiro, e a respeito de Jerusalém. E eles me disseram: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição e desprezo, e a muralha de Jerusalém também está demolida, e os seus portões estão queimados pelo fogo. E sucedeu, quando ouvi estas palavras, que eu me assentei e chorei, e lamentei alguns dias, e jejuei e orei diante do Deus do céu. E disse: eu te busco, ó Senhor Deus do céu, o grande e terrível Deus, que guarda o pacto e a misericórdia por aqueles que o amam e observam os seus mandamentos. Que agora estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que possas ouvir a oração do teu servo, a qual oro diante de ti agora, dia e noite, pelos filhos de Israel, os teus servos, e confesso
pelos filhos de Israel, os teus servos, e confesso os pecados dos filhos de Israel, os quais temos pecado contra ti, tanto eu como a casa do meu pai temos pecado. Temos agido muito corruptamente contra ti, e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que tu ordenastes ao teu servo Moisés. Lembra-te, rogo-te, a palavra que tu ordenaste ao teu servo Moisés, dizendo: se vós transgredirdes, eu vos espalharei por entre as nações. Mas se vós converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e praticá-los, então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, ainda assim eu os reunirei de lá e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali pôr o meu nome. Ora, estes são os teus servos e o teu povo, os quais têm redimido pelo teu grande poder e pela tua mão forte. Ó Senhor, rogo-te que estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e concede-lhe misericórdia à vista deste homem, porquanto eu era o copeiro do rei. Neemias 2. E sucedeu, no mês de Nisã, no 20º ano do rei Artaxerxes, que o vinho estava diante dele, e eu apanhei o vinho e o dei ao rei. Ora, eu nunca tinha estado triste na sua presença, porquanto o rei me disse: por que o teu semblante está triste, visto que não estás enfermo? Isto não é nada mais que tristeza de coração. Então eu fiquei muitíssimo temeroso e disse ao rei: que o rei viva para sempre, porque o meu semblante não estaria triste quando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, jaz em ruínas. Que o rei viva para sempre, porque o meu semblante não estaria triste quando a cidade e o lugar dos sepulcros dos meus pais jaz em ruínas, e os seus portões estão consumidos pelo fogo. Então o rei me disse: que me pede? Que me pedes tu? Assim, orei ao Deus do céu, e eu disse ao rei: se for do agrado do rei, e se teu servo tem achado graça à tua vista, que tu me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu possa edificá-la. E o rei disse-me, estando a rainha também assentada junto a ele: pois quanto tempo durará a viagem, e quando tu retornarás? Assim aprouve ao rei me enviar, e eu lhe apontei um tempo. Além disso, eu disse ao rei: se for do agrado do rei, que me sejam dadas cartas aos governadores da além do rio, para que eles me permitam passar até que eu entre em Judá, e uma carta para Asaf, o guarda da floresta do rei, para que ele me dê madeira para fazer vigas para os portões do palácio que pertenciam à casa, e para a muralha da cidade e para a casa na qual entrarei. E o rei me concedeu, segundo a boa mão do meu Deus, sobre mim. Então cheguei até os governadores da além do rio, e dei-lhes as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavaleiros. Quando Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, ouviu isto, afligiu-os muitíssimo que ali havia chegado um homem para buscar o bem-estar dos filhos de Israel. Assim, eu vim até Jerusalém e ali fiquei 3 dias. E eu me levantei à noite, eu e alguns poucos homens comigo. Não contei a homem algum o que o meu Deus havia posto no meu coração para fazer em Jerusalém, nem havia qualquer animal comigo, salvo aquele que eu montava. E eu saí à noite junto ao portão do vale, a saber, diante do poço do dragão, até a porta do esterco, e vi as muralhas de Jerusalém, as quais estavam demolidas, e os seus portões estavam consumidos pelo fogo. Então segui adiante, até o portão da fonte e a piscina do rei, mas não havia lugar para o animal que estava debaixo de mim passar. Não havia lugar para o animal que estava debaixo de mim passar.
Então eu subi à noite pelo ribeiro e vi a muralha, e voltei e entrei pelo portão do vale, e assim retornei. E os governantes não souberam aonde eu fui, nem o que fiz. Tampouco eu tinha dito aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos governantes, nem aos mais que faziam a obra. Então eu lhes disse: Vós vedes a angústia na qual estamos, como Jerusalém está assolada, e os seus portões estão queimados pelo fogo. Vinde e edifiquemos a muralha de Jerusalém, para que não sejamos mais um opróbrio. Então eu lhes contei como a mão do meu Deus foi boa sobre mim, bem como as palavras que o rei me tinha falado. E eles disseram: Levantemo-nos e edifiquemos. Assim eles fortaleceram as suas mãos para esta boa obra. Mas quando ouviu isto, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, riram de nós por escárnio, e nos desprezaram e disseram: Que coisa é esta? Que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: O Deus do céu, ele nos fará prosperar. Por isso nós, os seus servos, levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte alguma, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Neemias 3. E Eliasibe, o sumo sacerdote, levantou-se com os seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram o portão das ovelhas, o qual santificaram, e levantaram as suas portas até a torre de Meá. Eles o santificaram, e até a torre de Ananel. E próximo a ele edificaram os homens de Jericó. E próximo deles edificou Zacur, o filho de Imri. Todavia, os filhos de Asená edificaram o portão do peixe, que também lançaram as suas vigas. E puseram as suas portas e as suas trancas e as suas barras, e próximo a eles reparou Meremote, o filho de Urias, o filho de Cós. E próximo a eles reparou Mesulão, o filho de Berequias, o filho de Mesesabel. E próximo a eles reparou Zadok, filho de Baaná. E próximo a eles os tecoitas repararam. Mas os seus nobres não puseram o seu pescoço na obra do seu senhor. E o portão velho repararam Joiada, filho de Paseia, e Mesulão, o filho de Besodias. Eles puseram as suas vigas, e levantaram as suas portas, e as suas travas, e as suas barras. E próximo deles repararam Melatias, o gibeonita, e Jadom, o meronotita, os homens de Gibeão e de Mispá, até ao trono do governador deste lado do rio. Próximo a ele repararam Uziel, o filho de Araías, dos ourives. Próximo a ele também reparou Ananias, o filho de um dos apotecários, e eles fortificaram Jerusalém até a muralha larga. E próximo a eles reparou Refaías, o filho de Hur, o governante da metade de Jerusalém. E próximo a eles reparou Gedaías, o filho de Harumafe, a saber, na frente da sua casa. E próximo a ele reparou Ratus, o filho de Asabneias, Malquias, o filho de Arim, e Assubi, o filho de Paate-Moabe. Repararam a outra parte, e a torre das fornalhas. E próximo a ele reparou Salum, o filho de Aloés, o governante da metade de Jerusalém. Ele e as suas filhas, Anum e os habitantes de Zanoá, repararam o portão do vale. Eles o edificaram e puseram as suas portas, as suas trancas e as suas barras, e 1000 côvados da muralha até o portão do esterco. Mas o portão do esterco reparou Malquias, o filho de Recabe, o governante da parte de Bet-Harequém. Ele o edificou e pôs as suas portas, as suas travas e as suas barras. Mas o portão da fonte reparou Salum, o filho de Col-Rosé, o governante da parte de Mispá. Ele o edificou e o cobriu, e pôs as suas portas, as suas travas e as suas barras.
e a parede do tanque de Siloá, junto ao jardim do rei, e até as escadarias que descem da cidade de Davi. Depois dele reparou Neemias, o filho de Asbuque, o governante da metade de Bet-Zur, até o local de fronte aos sepulcros de Davi, e até o tanque que foi feito, e até a casa dos poderosos. Depois dele repararam os levitas, Reum, o filho de Bani. Próximo a ele reparou na sua parte Hassabias, o governante da metade de Keila. Depois dele repararam os seus irmãos, Bavai, o filho de Hanadad, o governante da metade de Keila. Próximo a ele reparou Ezer, o filho de Jesua, o governante de Mispá, outra parte defronte da subida até a casa das armas, na esquina da muralha. Depois dele, Baruque, o filho de Zabai, reparou diligentemente a outra parte, desde a esquina da muralha até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele reparou Meremote, o filho de Urias, o filho de Cós, outra parte, desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. E depois dele repararam os sacerdotes, os homens da planície. Depois dele repararam Benjamim e Azube, defronte à sua casa. Depois dele reparou Azarias, o filho de Maazéias, o filho de Ananias, por sua casa. Depois dele reparou Binui, o filho de Enadad, outra parte, desde a casa de Azarias até a esquina da muralha, a saber, até o canto. Palau, o filho de Uzai, defronte à esquina da muralha e a torre que se eleva da casa alta do rei, que estava junto ao átrio da prisão. Depois dele, Pedaías, o filho de Parós. Além disso, os netineus habitaram em Ofel, até o local, defronte ao portão das águas na direção leste, e até a torre que ali se ergue. Depois, os tecoítas repararam outra parte, defronte da grande torre que se ergue, até a muralha de Ofel. Acima dos portões do cavalo, repararam os sacerdotes, cada um defronte à sua casa. Depois, reparou Zadok, o filho de Imer, defronte à sua casa. Depois dele também reparou Semaías, o filho de Secanias, o guarda do portão leste. Depois dele, repararam outra parte de Hananias, o filho de Selemias, e Hanun, o sexto filho de Zalaf. Depois ele reparou Mesulão, o filho de Berequias, defronte da sua câmara. Depois dele reparou Malquias, o filho de Ourives, até o local dos netineus e dos mercadores, defronte ao portão Mifcade, e até a subida do canto. E entre a subida do canto até a porta das ovelhas repararam os ourives e os mercadores. Neemias 4. Todavia sucedeu que quando Sanbalate ouviu que nós edificávamos a muralha, ele ficou enfurecido e teve grande indignação e zombou dos judeus. E ele falou diante dos seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: O que fazem estes fracos judeus? Fortificar-se-ão, sacrificarão, acabarão eles em um dia? Reavivarão as pedras dos montes do entulho que estão queimadas? Ora, Tobias o amonita estava junto a ele e disse: Mesmo que eles edifiquem, se uma raposa subir, ela porá abaixo a sua muralha de pedra. Ouve, ó nosso Deus, porque somos desprezados, e torna o opróbrio sobre as suas próprias cabeças, e entrega-os por presa na terra do cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e que o seu pecado não seja apagado de diante de ti. Porquanto eles têm te provocado a ira diante dos edificadores. Assim nós edificamos a muralha, e toda a muralha se completou até a metade, porque o povo tinha a mente para o trabalho. Porém sucedeu que quando Sanbalate e Tobias e os árabes e os amonitas e os asdoditas ouviram que as muralhas de Jerusalém estavam erigidas, e que as fendas começavam a ser fechadas, eles então ficaram muito enfurecidos, e todos juntos conspiraram para vir
e lutar contra Jerusalém e impedi-los. Todavia nós fizemos a nossa oração ao nosso Deus e posicionamos uma guarda contra eles, dia e noite por sua causa. E Judá disse: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e há muito entulho, de modo que não somos capazes de edificar a muralha. E os nossos adversários disseram: eles não saberão, nem verão, até que entremos no seu meio e os matemos, e façamos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, nos disseram 10 vezes: de todos os lugares tornarão contra nós. Por isso, eu pus nos lugares mais baixos, atrás da muralha, e nos lugares mais altos, pus o povo, segundo as suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Eu olhava e me levantava, e dizia aos nobres e aos governantes e ao restante do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, que é grande e terrível, e luta pelos vossos irmãos, vossos filhos e vossas filhas, vossas esposas e vossas casas. E sucedeu que, quando os nossos inimigos ouviram que isto era sabido por nós, e que Deus havia transformado o conselho deles em nada, todos nós retornamos à muralha, cada um para o seu trabalho. E sucedeu que, daquele tempo em diante, metade dos meus servos trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os governantes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Aqueles que edificavam sobre a muralha, e aqueles que levavam as cargas, com aqueles que carregavam, cada um com uma das suas mãos trabalhava na obra e com a outra mão segurava uma arma, porque os edificadores, cada um tinha a sua espada cingida ao seu lado, e assim edificavam. E aquele que soava a trombeta estava junto a mim. E eu disse aos nobres e aos governantes e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e nós estamos separados sobre a muralha, um longe do outro. Portanto, no lugar que ouvirdes o som da trombeta, correi ali até nós, e nosso Deus lutará por nós. Assim, trabalhávamos na obra, e metade deles segurava as lanças desde o levantar da manhã até que as estrelas aparecessem. De modo semelhante, naquele tempo, eu disse ao povo que cada um com o seu servo se aloje na parte interna de Jerusalém, para que à noite eles possam ser uma guarda para nós, e trabalhem de dia. Assim, nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam, nenhum de nós tirava as suas vestes, salvo para que cada um pudesse tirá-las para lavar. Neemias 5. E houve um grande clamor do povo e das suas esposas contra os judeus, os seus irmãos, porque havia quem dissesse: os nossos filhos e as nossas filhas são muitos, por isso nós apanhamos grãos para eles, para que possamos comer e viver. Havia também alguns que diziam: nós empenhamos as nossas terras, vinhedos e casas, para que possamos comprar grão. Por causa da fome. Havia também quem dizia: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, e sobre as nossas terras e vinhedos. Contudo, agora a nossa carne é como a carne dos nossos irmãos, os nossos filhos como os seus filhos. E eis que sujeitamos os nossos filhos e as nossas filhas para serem servos, e algumas das nossas filhas já são sujeitas à servidão. Tampouco está ao nosso alcance redimi-los, porque outros homens detêm as nossas terras e vinhedos. E eu fiquei muito irado quando ouvi o seu clamor e estas palavras. Então consultei comigo mesmo, e repreendi os nobres e os governantes, e disse-lhes: vós exigis usura de cada um do seu irmão. E eu convoquei uma grande assembleia contra eles. E eu lhes disse: nós, segundo a nossa capacidade, temos redimido os nossos irmãos judeus, os quais foram vendidos aos pagãos. E vós vendereis os vossos irmãos? Ou serão eles vendidos para nós? Eles então retiveram a sua paz e não acharam nada para responder. Disse eu também: não é bom isto que fazeis.
Não deveríamos nós andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos pagãos, os nossos inimigos? De modo semelhante, eu e os meus irmãos, os meus servos, podemos exigir deles dinheiro e grão. Rogo-vos, deixemos de fora esta usura. Restitui-lhes hoje, vos peço, as suas terras, os seus vinhedos e os seus olivais, e as suas casas, também a 100ª parte do dinheiro e do grão, do vinho e do azeite, que vós exigistes deles. Então eles disseram: Nós lhes restituiremos e não exigiremos nada deles. Assim faremos como tu dizes. Então eu chamei os sacerdotes e tomei deles um juramento, de que eles fariam de acordo com esta promessa. Também sacudi o meu colo e disse: Assim Deus sacuda todo homem da sua casa e do seu trabalho, o qual não cumprir esta promessa. Assim seja ele sacudido e esvaziado. E toda a congregação disse amém, e louvaram o Senhor, e o povo fez de acordo com esta promessa. Além disso, a partir do momento em que fui indicado para ser o governador na terra de Judá, no 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, eu e os meus irmãos não temos comido o pão do governador. Porém, os governadores anteriores que haviam estado antes de mim foram imputáveis diante do povo, e tomaram-lhe pão e vinho, além de 40 shequels de prata. Sim, até os seus servos tinham domínio sobre o povo. Mas eu não fiz assim, por causa do temor a Deus. Sim, além disso, eu continuei na obra dessa muralha. Tampouco compramos terra, e todos os meus servos foram reunidos para lá trabalhar. Havia à minha mesa, além dos judeus e soberanos, 150, que vinham ter conosco dentre os pagãos que estão ao redor de nós. Ora, aquilo que era preparado para mim diariamente era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também aves eram preparadas para mim, e uma vez a cada 10 dias, provisão de todo tipo de vinho. Contudo, não exigi o pão do governador, porque a servidão era pesada sobre este povo. Pensa em mim, meu Deus, para o bem, de acordo com tudo o que tenho feito por este povo. Amém.